Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuela e estamos dando início a mais uma aula de matemática. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a medida do comprimento da circunferência. Então, nas aulas anteriores, nós falamos aí um pouquinho sobre o que é circunferência, sobre os elementos dessa circunferência, e hoje nós vamos estar aí falando um pouquinho, sobre o comprimento dessa circunferência. O que é esse comprimento? A gente pode entender comprimento como perímetro, é a medida do contorno. Quanto mede esse contorno da circunferência? Então, para que a gente possa entender, uma situação aí, problema inicial, ela diz o seguinte: utilizando uma fita métrica, Camila mediu o comprimento da circunferência, então ela fez essa medida com fita, e o comprimento do diâmetro de alguns objetos circulares e registrou. Então ela mediu aqui o pneu da bicicleta, a circunferência mede 204, o diâmetro 65. O prato, circunferência mede 61, o diâmetro 19,4. A medalha, circunferência 22 e o diâmetro 7. Em seguida, ela tentou perceber aí a existência de uma razão entre a circunferência e o comprimento. O que é razão, Ela montou uma fração onde o denominador era o comprimento da circunferência e o numerador era o diâmetro. E aí, ela fez essa divisão, utilizando a calculadora, e achou os seguintes valores para o pneu da bicicleta, para o prato e para a medalha. Todos esses valores que Camila achou são valores infinitos, E aí a gente considera, fazendo aí as nossas aproximações, que este valor, ele é 3,14, tá? Então, esse valor é 3,14. Então, sempre que ela pegou a medida de uma circunferência e dividiu pelo diâmetro, ela achou aproximadamente 3,14. Esse número, na matemática, ele é representado por uma letrinha grega chamada de π. E essa letrinha, e esse valor também, são muito utilizados em cálculos envolvendo circunferência, seja para medir o comprimento ou seja para medir a área do círculo. Então, sempre que a gente for trabalhar com a medida do comprimento de uma circunferência, nós temos que ter em mente esse númerozinho π, que é 3,14. Então, como é que a gente realmente faz para medir uma circunferência? Tem que sempre estar utilizando uma fita, Então, não. O que é que a gente percebeu aqui no exemplo anterior? Que a medida de π é a circunferência dividido pelo diâmetro. Então, eu vou fazer assim, π é igual ao comprimento da circunferência, vou botar esse C grande, dividindo aí pelo diâmetro. Se a gente organizar isso aqui, fazendo aí um meio pelos extremos, eu vou ter que a circunferência, vai ser igual à multiplicação de π vezes o diâmetro, ok? E aí, em umas aulas anteriores, numa aula anterior, nós vimos que o diâmetro, que é o segmento que parte de uma ponta a outra, passando pelo centro, ele é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Então, eu posso fazer essa substituição, colocando que o comprimento da circunferência vai ser igual a π, vezes, no lugar de diâmetro, eu colocando 2 vezes a medida do raio, ok? E aí, a gente encontra essa fórmula aqui, comprimento da circunferência é 2 vezes o raio vezes π, ou a gente até subentende, a multiplicação aqui, 2 vezes πr, A gente entende que é 2 vezes o valor de π vezes o raio. Determinar a medida de uma circunferência é o mesmo que determinar aí o seu perímetro, ok? E aí, só relembrando novamente o que é círculo, a gente falou um pouquinho na aula passada,
Ele é uma figura geométrica plana formada por uma circunferência e por todos os seus pontos que estão dentro. Então, o círculo é essa partezinha azul desta imagem, ok? Bom, pessoal, encerramos por aqui e até a próxima.